ministro, secretário, prefeito Gilberto Kassab está aqui entre nós. Então, o agradecimento aos nossos patrocinadores, cujas marcas estão expostas aí nas telas aqui no auditório. Queria pedir um minutinho da paciência de vocês para a gente rodar um vídeo sobre a Fundação Fernando Henrique Cardoso, muito breve, de fato, e depois eu passaria a palavra ao Celso para que o Celso fizesse a abertura dos trabalhos. Regras do jogo, Kassab terá aqui 30 minutos com flexibilidade para fazer a sua exposição. Maria Hermínia fará comentários, cerca de 10 minutos, né? E depois a gente promove aqui uma conversa, a plateia poderá fazer pergunta através do QR Code que em algum momento estará aí exposto nas telas. Bom, sem mais delongas, eu peço para que o vídeo seja apresentado. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Ele tem 2 méritos. Ele é bom e é breve. Celso. Bom, olha, queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito honrados com a presença do nosso expositor, Gilberto Kassab. E eu queria só fazer uma pequena nota introdutória, dizendo o seguinte, eu vou citar a Ana Arendt, porque o Sinésio vai ficar infeliz se eu não fizer uma referência a algumas das minhas obsessões. Eu vou deixar o Bob para depois. Mas, enfim, basicamente, o que ela diz é que a relevância de pensar a teoria política a partir da experiência é um dado fundamental. Normalmente, um dos legados da Fundação Fernando Henrique e da própria atuação do presidente foi a de ter pensado a teoria política a partir da sua própria experiência. Ele é um exemplo de um grande ator político que é, ao mesmo tempo, um grande pensador. E Ana Arendt também diz que fundamental na ação política é a capacidade de julgar, de avaliar, de ter o discernimento daquilo que é pertinente para um determinado momento. E diz ela, o juízo político não é um juízo determinante, ele não se baseia em certas premissas que aplica a um caso concreto. O juízo político é um juízo reflexivo. Ele parte das situações e das conjunturas para delas extrair o seu alcance geral. Eu faço este preâmbulo porque eu creio que uma das características do nosso expositor é justamente a sua capacidade de juízo reflexivo. Não? Uma das características do percurso dele na cena política brasileira justamente se caracteriza pelo superior talento dos seus juízos reflexivos que se desenvolvem no correr da nossa vida política recente e contemporânea. Por isso que, no âmbito desses eventos que nós temos ouvido e feitos para ouvir lideranças políticas, ele se singulariza justamente por conta do talento do seu juízo reflexivo. E, com isso, naturalmente, eu dou uma envergadura apropriada para a exposição que nós vamos ouvir. Muito bem. Fala, professor.
Obrigado, Celso. Obrigado pelas palavras. Vou cumprimentar a Maria Hermínia e o Sérgio. Queria cumprimentar aqui todos os presentes, muitos amigos e amigas aí de jornada, muitos integrantes dessa fundação notável, um projeto que deveria ter em muito maior número no Brasil, mas talvez seja único, um legado, mais um legado do nosso querido Fernando Henrique Cardoso. Ao cumprimentar o Paulo Henrique, queria cumprimentar todos aqui também, que são seus amigos, familiares, que conviveram com ele. E eu tenho certeza absoluta que o projeto, ele é exitoso não pelo que faz, mas por sua perenidade. Aqui a gente percebe que é um projeto que deu certo, que dará certo, que vai ainda por muito tempo contribuir para um Brasil melhor. Muito honrado, muito feliz com o convite. Eu acredito que o objetivo do convite que foi formulado a mim é no sentido de transmitir um pouco o que eu vejo do quadro político, o que eu vejo do que foram as transformações nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, e é evidente que, como qualquer um aqui, tenho as minhas preocupações. Eu vou começar em 2013 com aquelas manifestações de rua. Que abalaram o Brasil, não é? Chocaram todos nós com equipamentos públicos sendo depredados, e naquele momento o que todos diziam, sentiam, e as análises sempre levavam a considerações que se resumiam a uma indignação quanto às tarifas de ônibus. E o tempo vem mostrando que aquilo, na verdade, foi um gatilho da indignação da sociedade com a política brasileira. Essa é a verdade. E o tempo passou, todos acharam que estava esquecida aquela manifestação, que a sociedade tinha se acomodado, que talvez ela estivesse satisfeita com a manifestação, que aquilo foi um alerta, e quem sabe com aquela manifestação as coisas tivessem mudado, quando, na minha percepção, ela veio com mais força em 2018, quando ela deu um basta no então governo da época PT, terminado pelo Temer, mas que, na verdade, levou o Bolsonaro a se eleger, e ele, equivocadamente, achou que aquela votação era a votação dele pelas qualidades dele. E, na verdade, era uma votação fruto ainda daquela indignação de 2013 que voltou a se manifestar elegendo o Bolsonaro presidente. E o Bolsonaro comete um grande equívoco, porque uma votação muito expressiva, e ele governa apenas com as suas convicções, sem perceber que aquilo lá era um basta ao PT, um basta à esquerda, um basta à corrupção, um basta à ineficiência, e começa o seu governo, e com o tempo ele não percebe que ele vai abandonando aquele centro que votou nele, vai ficando só com aquela postura mais conservadora, sem entrar no mérito se é certo ou errado, mas começou a haver aquela manifestação contra o Bolsonaro, começou a haver aquela crescente indignação, vontade de mudar, e assim como em 2018, ele foi o único que se apresentou para mudar o estado das coisas, por isso se elegeu. Qualquer um que se apresentasse com aquele discurso de basta, vamos mudar tudo, iria vencer. Em 2022, quem se apresenta é o Lula. E qualquer um que se apresentasse contra o então governo Bolsonaro venceria as eleições. E acabou o Lula vencendo e, na minha visão, cometendo o mesmo erro. O Lula, cada vez mais, ele se volta para um governo de esquerda, sem perceber que não foi ele com os seus princípios, as suas ideias, foi a rejeição ao governo Bolsonaro. Haja vista aqui nos últimos dias as próprias mudanças ministeriais, onde ele, pelo menos até então, ele privilegia as pessoas que representam aquela esquerda assim, mais radical. Não estou aqui entrando no mérito, se eu favor ou contra. Talvez a cereja no bolo dessa minha linha de raciocínio, parece que vai se confirmar,
o Boulos como ministro. Então, Boulos, Gleisi, sem ele trazer para o governo pessoas que representem o pensamento moderado de centro, mostra que ele talvez ou não queira ser candidato e está deixando um legado do que é a esquerda no Brasil que ele representou, ou ainda não entendeu que sem o centro é muito difícil ganhar uma eleição. Então, essa indignação é crescente, a posição, a manifestação das redes sociais, elas têm um papel muito relevante, elas influenciam muito qualquer eleição. O Bolsonaro, ele foi eleito com o apoio das redes sociais, que se dão muito bem quando combatem o mal feito. Vocês podem reparar que a rede social, ela cresce quando ela combate o mal feito. Ela não cresce quando ela faz a calúnia. As fake news que têm sido combatidas, eu acho que cada vez mais elas serão bem enfrentadas, elas não têm tido um sucesso, felizmente. Que é o lado bom dessa análise que eu tenho feito, que o brasileiro está aprendendo a votar. É impressionante, mas eu vou citar alguns exemplos para vocês de bons políticos que estão já há 10, 15 anos convivendo com essa indignação da sociedade, e eles andam pelas ruas, têm conquistado vitória nas eleições, eles andam em voo de carreira, se reelegem. Vamos citar alguns e de vários partidos, não é? Pega no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É um bom quadro, ele não tem tido nenhum problema. E as redes sociais batem nele, como batem qualquer um, não tem nenhuma repercussão. Santa Catarina, o Topázio, em Florianópolis, prefeito, um empresário bem-sucedido, em determinado momento resolve abraçar a vida pública, foi reeleito com 88% dos votos, nenhum problema. Ratinho no Paraná. Ratinho no Paraná enfrentou agora em Curitiba, na eleição, as redes sociais com a candidata do Bolsonaro, que depois recuou, nenhum problema. São Paulo, o Tarcísio é o maior exemplo. A própria eleição aqui, o Marçal, com milhões e milhões de seguidores, porque, na verdade, o candidato foi o Tarcísio. Tarcísio apoiando o Ricardo Nunes. E não teve nenhum problema com as redes sociais. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pela 4ª vez prefeito do Rio de Janeiro. Lá também enfrentou as redes sociais do bolsonarismo, uma campanha violenta, nenhum problema. No Nordeste, Pernambuco, o João Campos, a Raquel Lira. Na própria Bahia, o PT tem na figura do Jacques Wagner e do Rui Costa, duas pessoas que ao longo dos últimos 20 anos têm conseguido deixar a Bahia num bom estado aí de gestão. No Ceará, o PT, o Camilo Costa. No Piauí, o PT ainda, o Rafael Fonteles, é um excelente quadro, jovem, o melhor quadro talvez do PT hoje. E a cereja do bolo para mostrar que as redes sociais realmente elas não afetam aqueles que têm boa conduta. Hoje, o maior influência da política no Brasil, acho que ninguém tem dúvida, é o Nicolas, deputado federal. O Nicolas, ele, antes de ser deputado federal, ele era assessor de um deputado estadual em Minas Gerais. Esse deputado não quis ser candidato a deputado federal, lançou o Nicolas, que se elegeu, opera muito bem as redes sociais, e ele, em retribuição, resolve eleger esse deputado estadual, que era o chefe dele, prefeito de Belo Horizonte. E fez uma campanha como ele não fez no Brasil inteiro, mas na garganta do Fuad Noman. Na garganta. Fuad Noman, quase 80 anos de idade, câncer, mas uma pessoa digna. Participou do governo Fernando Henrique, em cargos, ele é um funcionário concursado do Banco Central, estava fazendo uma boa gestão, ganhou do Nicolas em Belo Horizonte, uma campanha violenta de rede social. Então, eu acho que depois do regime militar, depois de tantas dificuldades de consolidação da nossa democracia, a dificuldade de estabelecer as eleições diretas, o eleitor, o povo brasileiro, felizmente, essas novas gerações está aprendendo a votar. Isso é muito bom, porque realmente os bons políticos têm sido prestigiados. Eu citei alguns e eu acho que não há discordância. Eu acho que essa daí é a nata do Brasil, né? Podia citar também o governador do Mato Grosso do Sul, Riedel, o governador do Mato Grosso também. Bons e jovens e promissores
né? Líderes que vão representar aí, a todos nós nas próximas 2 décadas. Acho que isso tudo mostra uma consolidação da nossa democracia, o amadurecimento do eleitor, o que nos enche assim, de entusiasmo. Associado esse amadurecimento do eleitor, nós vemos a legislação partidária começando a dar resultados, porque ela teve, infelizmente, um percalço, que o governo, o Congresso, ainda na época do Fernando Henrique, aprovou a cláusula de barreira. O Supremo, de uma maneira incompreensível, acabou derrubando a cláusula de barreira, demorou anos para a gente recuperá-la, e agora ela vem mais branda, mais associada à proibição de coligação nas eleições proporcionais, que são as eleições de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, o que impõe ao partido ter estrutura nacional, o que dificulta, portanto, a existência das legendas menores de aluguel, e isso vai deixar melhor o nosso quadro partidário. Eles estão tentando mudar, é evidente, para recuperar, né, esse momento onde esses partidos pequenos eles não faziam alianças, faziam transações, todos nós sabemos disso. Não é nem transação assim financeira e moral, você vende o tempo de televisão para o cara bancar a tua campanha, você vende o tempo de televisão ou uma aliança para ter um secretário nomeado. Isso tudo agora caminha para acabar com a redução do número de partidos, com a coligação proibida nas eleições proporcionais, o que realmente é muito saudável, não é? Muito positivo. Então, esse é mais ou menos o momento que vive o Brasil, na expectativa agora do ano que vem, em termos das eleições, aonde, infelizmente, ainda a gente não tem certeza que a gente consiga fugir dessa polarização que não é boa para o Brasil. Não é boa não porque a polarização não seja boa, porque muitos países vivem a polarização e estão de pé e progrediram, desenvolveram. É que no Brasil hoje as duas polarizações elas têm um significado muito ruim de vingança, de ódio, de despreocupação com o Brasil. Hoje quem perde a eleição torce para o Brasil quebrar e não vai fiscalizar, não é? Hoje, numa democracia, quem perde não torce contra, quem perde fiscaliza. Quem perde apoia o que é correto e denuncia o que é errado. Mas no Brasil, não. Hoje, esse ódio nessa polarização nos prejudica muito, porque é o quanto pior, melhor. E enquanto a gente não melhorar esse quadro partidário, não qualificar essa polarização ou fugir dessa polarização, pelo menos eu com a minha ação defendo isso, o meu partido também, o PSD, ele tem essa postura, não é, de caminhar na moderação, no diálogo, na convivência. Nós vamos ter dificuldade de ter um ambiente mais saudável no nosso país. Eu acho, Sérgio, que essas são assim os aspectos principais para eu colocar aqui, para deixar aberta a pergunta. Eu estou à disposição, não tem nenhum problema na hora de nenhuma pergunta, fica aberto. Aquilo que vocês quiserem perguntar, acho que é muito mais fácil para atender a expectativa de vocês em relação àquilo que eu possa contribuir com a minha linha de raciocínio. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Excelente, excelente, e aguçou certamente aqui o apetite de todos para fazer perguntas. Para iniciar essa rodada de comentários que desaguará em perguntas, eu peço a Maria Hermínia que faça uso da palavra. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui conversando com o secretário. Eu acho que o senhor tem razão na direção que está apontando, né? Na verdade, eu sempre tive a sensação que a polarização é muito mais um fato que tem que ver com lideranças e com aquela parcela da sociedade que é mais mobilizada do que o conjunto da sociedade. Quando você olha as pesquisas, né, os brasileiros comuns não estão polarizados, né? E acho que o senhor
tem um papel crescente na construção da convergência. Crescente porque o seu partido foi muito bem nas eleições municipais, o que significa que provavelmente se sairá bem também nas eleições para a Câmara Federal, ou seja, tende a ser um dos partidos importantes que vão sobrar dessa compactação que está sendo promovida lentamente pela mudança da legislação eleitoral, não é? Provavelmente até ocupar um lugar que o PMDB tiveram no passado, algo assim, ou seja, um partido que trabalha na convergência, um partido de centro. Agora, na medida que este partido e a sua liderança ganham importância no país, eu queria entender um pouco mais quais são os temas, quais são os temas de política sobre os quais o senhor acha que é possível construir um consenso e de que forma. Né? Nós temos problemas grandes na construção da estabilidade fiscal, nós temos problemas grandes na área ambiental, a população tem a sua própria agenda, né? Está preocupada com segurança, com saúde, com emprego. Dentro dessas áreas, o que é ser de centro? Né? O que é, na verdade, ter políticas que construam, vamos dizer assim, um avanço, se é que eu estou certa com relação aos temas. Perfeito. Eu acho que qualquer partido, e um partido de centro também, tem que deixar claras as suas bandeiras, não é? Quais são as suas propostas, os seus pilares principais. E o PSD, e eu acredito que deveria ser assim em todos os partidos de centro, ele tem como prioridade número 1 a qualificação do Estado. E a qualificação do Estado, primeiro, diminuindo o tamanho do Estado. Acho que o Estado hoje é muito grande e fica muito claro que tem 3 ações que cada vez mais precisa de uma participação crescente, de recursos públicos crescentes, que é na saúde, na educação e na segurança. É fundamental isso. E essa qualificação ela está atrelada a uma reforma administrativa. É algo muito triste e preocupante o que está acontecendo no Brasil. A deterioração da qualidade dos serviços públicos. Se nós lembrarmos aqui, todos nós aqui nessa sala, na época dos nossos pais e avós, o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe, era o filho formado prestar concurso público. Qual era o pai que não queria ver um filho formado em direito fazer carreira de juiz, não é? Ser desembargador, ver a filha professora de uma escola pública? Hoje não é o sonho de nenhum pai, hoje é o pesadelo. Hoje, infelizmente, os mais qualificados, mas nem passa pela cabeça ingressar no serviço público. E isso tem muito a ver com a criminalização da palavra privilégio. As pessoas estão confundindo abuso com privilégio. Nós temos que recuperar para o servidor, para que seja atrativo para o jovem ingressar na vida pública, em especial os melhores quadros, a palavra privilégio. Porque privilégio não é abuso. Não tem nada de extraordinário você dar bons salários para quem vai trabalhar no serviço público. As pessoas misturam o servidor que não trabalha, o servidor fantasma, o servidor corrupto, o servidor despreparado com o bom servidor. Eu vejo aqui na cidade de São Paulo, nós temos professores na rede municipal, ou até na estadual, que às vezes ganham menos do que os nossos colaboradores domésticos. Isso, alguma coisa está errado. Nós entendemos como natural, está aqui um grande médico, Medina, que um médico numa cidade de custo de vida de São Paulo, um jovem que demora 10 anos para se formar, ele, para trabalhar 40 horas por semana, ele ganhe R$20 mil por mês. Não é normal isso. Um médico no serviço público, ele precisa trabalhar no máximo 4 dias por semana, porque qual é o médico que não precisa ter um dia por semana para se reciclar, para estudar, senão em 4, 5 anos ele deixa de ser médico? Qual é o médico que não tem o legítimo sonho de ter o seu consultório, não é? Então,
Um médico, por exemplo, eu falo em estudos que ao longo da vida eu tive conhecimento, o certo era trabalhar 6 horas por dia, 4 vezes por semana, não é? Para que ele possa trabalhar das 8 às 14 ou das 14 às 20, e no outro período ter o seu consultório, ter um dia por semana para se reciclar e uma boa remuneração. Estou chutando aqui no dia de hoje R$ 30.000 para trabalhar essas 6 horas por dia, algo parecido, mas não é o que acontece. Então, qual é o resultado? Nós não temos bons médicos na rede. E os médicos que estão, com o salário que recebem, eles fazem lá o seu entendimento e não correspondem àquilo que é o seu contrato de trabalho. E isso é muito ruim. Eu estou falando na medicina, que ainda é onde a gente tem um número pequeno de problemas, mas acontece isso em todo o serviço público, nas nossas polícias, né, na nossa rede de ensino. Os fiscais no Brasil, hoje, a pessoa que quer ser fiscal é a pessoa... Tem exceções, pelo amor de Deus, é lógico que tem, mas, em geral, quem quer ser fiscal quer ser malandro. Nós sabemos disso. Né? Quando um fiscal vai visitar, você já... Nossa Senhora! E não é isso que deveria acontecer. Um fiscal deveria ser muito bem remunerado, com excelente padrão, para que seja fiscal mesmo. E por que deu certo a Lei Cidade Limpa em São Paulo? Vamos ver se, fora o André, que não pode responder, por que deu certo? Porque ela não precisava de fiscal, tudo era proibido. O fiscal era a população, não tinha exceção, porque se tivesse exceção, ia precisar ter fiscal. E com fiscal não funciona. Então, a reforma administrativa, Maria Hermínia, é fundamental. O PSD não tem nenhum constrangimento de defender com muito cuidado, né, a retomada de privilégios. Por exemplo, não estou dizendo que eu defenda, mas tem que substituir alguma coisa equivalente, porque o maior chamariz para a rede pública era a aposentadoria integral. Será que o problema não era fazer com que se aposentassem mais tarde, mas manter a aposentadoria integral? Por que um rapaz formado em Direito vai fazer concurso para juiz, onde ele vai ficar a vida inteira como juiz, vai fazer carreira, não vai poder advogar, iniciando aí com 15, 20 mil reais? Não estou dizendo que... Não estou querendo entrar no juízo de valor, mas qualquer advogado bem preparado quando sai da escola, entra num bom escritório e ganha 40, 50 mil reais. Então, nós temos que qualificar o Estado brasileiro. E qualificar significa fazer uma reforma administrativa, significa valorizar os servidores, os bons servidores, e ter coragem para botar na cadeia os corruptos, para pôr para fora quem não trabalha. Segundo objetivo da requalificação do Estado, nós temos que ter não um enfrentamento, mas uma concertação na relação entre os poderes. Não dá, e da ação dos poderes. Não dá mais para a gente conviver com a interferência do Executivo no Legislativo, do Judiciário no Legislativo no... Vamos aqui pegar nos últimos dias, não é? Isso é muito triste, o que está acontecendo nessas famosas emendas parlamentares. O Supremo exige transparência e o Congresso quer fugir da transparência. O Supremo chama para um entendimento, o Congresso faz uma lei que não está mais desse entendimento. É o que está acontecendo hoje. E nós não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de 50 bilhões de reais de emenda por ano, que só na cidade de São Paulo estava para construir todo ano 2 linhas de metrô inteirinha. Então, o Congresso errando, o Supremo errando, o Executivo, o Judiciário errando, o Executivo, mas também nós não podemos criar uma crise. Eu acho que precisa ter o bom senso de algumas lideranças, não é? E com esse ajuntamento de lideranças dos 3 poderes, fazer essa concertação para que a gente possa fazer que volte a convivência respeitosa e que não haja invasão dos poderes, mas também que cada um entenda que precisa qualificar suas ações. O Congresso, e eu vejo, né, eu sou um parlamentarista, mas não dá para defender parlamentarismo com esse Congresso. Então, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco a qualidade do voto. O voto distrital misto pode ser uma saída. Eu vou falar aqui um projeto que está crescendo, e a ideia foi do Delfim Neto. Ele sempre dizia, Kassab, não dá para ter 2 votos no Brasil, não. Se for o distrital puro, vai ter cambalacho.
Porque o partido A vai chegar aqui na cidade de São Paulo, falar para o partido B, olha, não lança um laranja lá em Itaquera, que eu lanço um laranja lá em Boimirim, com isso você ganha aqui, eu ganho lá. Então, ele veio com uma ideia que está crescendo em Brasília, felizmente, do distrital misto com um voto só. Como seria, Celso Laffer? Vamos pegar o exemplo de São Paulo. São 70 deputados federais. Então, nós vamos deixar 35 federais numa lista, cada partido faz uma lista com 35, e 35 distritos, onde cada distrito vai eleger um deputado. Vamos pegar exemplo o PSD, dos 35 a gente ganhou em 4, perdeu em 31. Mas nós fizemos 20% dos votos. Muito bem, 20% dos votos entre os vitoriosos, que são 4, e os derrotados. A gente vai na lista, pega 20% de 35, 7, os 7 primeiros da lista. Obriga o partido a investir no distrito, porque se ele não for bem no distrito, ele não faz a lista. Aí nós vamos qualificar, porque a lista é mais qualificada, e com isso a gente pode efetivamente melhorar a qualidade do parlamento. Pegar o exemplo do PSD, está aqui o Patá. Então, a gente poderia pôr o Patá lá no número 1 da lista. Então, os trabalhadores vão saber que, se a gente tiver uma boa votação nos distritos, nós vamos ter já o número 1 da lista eleito. A indústria representada, você pode colocar lá o André Matarazzo, número 1 da lista. Não precisa disputar a eleição. Se você é bem votado nos distritos, vai fazer. O comércio, você pode pôr o AFIF número 1 da lista. Então, faz com que o partido invista nos distritos para fazer a lista, que seria uma lista qualificada. Essa é uma ideia do Delfim Neto. Eu preciso até perguntar para a filha dele se, de repente, ela tem lá alguma coisa com a letra dele, para que a gente possa até homenageá-lo, porque eu percebi já, conversando no Congresso, que essa ideia pode prosperar e pode ser uma melhoria muito significativa. É prosperar com o apoio de todos, porque todos estão com medo desse voto do influencer, do outsider. Isso é uma maneira de você evitar aí os tiriricas da vida, porque não dá para ter 1 milhão de votos, porque no distrito você vai ter no máximo 100 mil. Né? Então, nós vamos melhorar muito aí a qualidade dos partidos. Isso também está no contexto da reforma do Estado, não é? A reformulação do sistema de voto. E eu acho que esse voto distrital misto, dessa maneira, pode ajudar bastante. Não acho que essa questão de reeleição ou não reeleição é o problema do Brasil. Não vejo problema nenhum, ter ou não ter. Não é o nosso problema. Eu não vejo também no financiamento público problema. Não é esse o problema do Brasil, porque o financiamento privado teve problemas. A gente tinha bons financiadores, pessoas sérias, mas ficou claro que a maior parte do financiamento era atrelado à reciprocidade. Então, também não é o problema. Acho que os dois têm seus problemas e as suas vantagens. Mas o voto distrital misto acho que pode melhorar muito o nosso sistema. Respondi bem a tua pergunta? Você quer seguir? Vamos abrir, Deixa, né, depois. é que abrir significa pedir que as pessoas façam perguntas pelo QR Code, e elas vão me chegar aqui pelo WhatsApp ou vão me chegar por escrito? Ah, pelo WhatsApp. Tá bom. Processo complicado. A gente é muito altamente tecnológico. Por que não levanta a mão? Mas Ou levanta a mão. deve. Então vamos bagunçar um pouquinho, Kassab? Podemos? Pode. Então, Levanta a mão e Helena, faz a sua pergunta. Vou tentar ser um pouco mais focada em 26. O PSD tem um dos ministros mais fortes do governo, que é o ministro Alexandre Silveira. Ao mesmo tempo, a expectativa que o senador Rodrigo Pacheco viesse a participar do governo, aparentemente, está fora de questão. Não sei nem se ele continuará na vida pública. Como Minas Gerais é um partido fundamental para eleições presidenciais, será que você podia dar um pouquinho do pano de fundo político-partidário em Minas Gerais? Vamos falar do Brasil, daí a gente chega em Minas Gerais. Em 2018, nós apoiamos o Geraldo Alckmin para presidente. E apoiamos com tudo. Perdemos as eleições, nós ficamos 4 anos fora do governo.
E eu acredito muito em candidatura própria. O partido que não tem candidato não vai para lugar nenhum, porque é um partido que existe para não ter candidato, para apoiar outro partido, não tem muito sentido. Em 2022, a gente fez um esforço muito grande para apoiar o Rodrigo Pacheco. Corremos o Brasil, acho que vários de vocês tiveram encontros com ele, e ele estava muito determinado em sair candidato pelo PSD. Num determinado momento, uma avaliação dele, nossa, do partido e vários outros players da política, de que era mais importante a presença dele dentro do Congresso do que como candidato. E o partido acabou ficando sem candidato e liberamos. Alguns apoiaram o Lula, outros não apoiaram ninguém, outros apoiaram o Bolsonaro. Aí sim, esses que apoiaram o Lula, depois de uma decisão partidária, foram liberados para participar do governo. E participam, e são eles que lideram a nossa representação no governo. Em especial na Câmara, o Antônio Brito, que é um extraordinário líder, uma pessoa muito bem preparada, muito séria, e no Senado, o Otto Alencar. Portanto, são da base. Em 2026, nós vamos ter a mesma posição, nós vamos fazer um esforço muito grande para ter candidatura própria. Hoje nós já temos, felizmente, um bom pré-candidato, que é o Ratinho. O Ratinho poderá deixar de ser candidato por um fato maior. O que seria esse fato maior? Se o Tarcísio for candidato a presidente. Por quê? Porque fica claro que o Tarcísio é um candidato que une a centro-direita. Então, se o Tarcísio for candidato, é muito difícil o Tarcísio for, então teremos... Aí, na maior parte dos estados, nós temos candidato próprio, Eduardo Paes no Rio de Janeiro, possivelmente aqui em São Paulo alguém. E em Minas Gerais, é um estado hoje muito difícil, por quê? Porque é um estado que sempre foi o berço das lideranças políticas brasileiras e, de uma hora para outra, é o estado mais pobre de lideranças políticas do Brasil. Você, salvo o Rodrigo Pacheco, que foi uma revelação, foi uma pessoa muito adequada, né, para os dias de hoje, na posição que ele estava, sereno, um excelente advogado, você não tem nada de novo em Minas. Eu não quero nem falar mal, porque eu não conheço, nunca falei com ele, mas foi eleito senador, um senador chamado Cleitinho, que não é da tradição de Minas eleger uma pessoa assim que quase cai de paraquedas, um deputado estadual inexpressivo, né? Minas que sempre teve excelentes senadores. E hoje, para governador, para ser sincero com você, Helena, ainda existe realmente uma dificuldade. O PSD, que teria no Rodrigo um excelente candidato, mas ele coloca como condição estarmos apoiando o presidente Lula. Acho que é muito difícil para o partido apoiar o presidente Lula, não é? Falo isso de uma maneira respeitosa, porque tem vários companheiros nossos, eu citei aqui o Otto Alencar e o Antônio Brito, por questões da Bahia. Então, o Rodrigo, ele vai ter que fazer uma opção, né? Se ele quer ou não ser candidato, e eu acredito que ele não queira, o sonho dele é ir para o Supremo, e a insistência dele ser governador é mais do Lula do que dele. Então, para ser sincero, não tem resposta em Minas Gerais, não. Nenhum partido. Tá? Não tem candidato hoje. É impressionante, mas não vejo nenhum candidato. O atual vice-governador que vai ser candidato, porque o Zema deve se renunciar para ser candidato, ou a presidente. O Zema está que nem o Ratinho. Se o Tarcísio for, ele não será. Se o Tarcísio não for, possivelmente ele será candidato a presidente para ajudar a consolidar o Partido Novo. Então, eu não vejo em Minas Gerais ainda nenhuma luz no fim do túnel, não. O senhor acabou de tangenciar, de alguma maneira, a resposta a uma pergunta que foi feita, encaminhada pelo Eduardo Jorge, aqui por escrito. Eu vou retomar essa pergunta para permitir que o senhor amplie um pouco essa análise. O Eduardo não perguntou de meio ambiente? Não, ele passou a se desinteressar pelo tema. Ele só... a pergunta dele, enfim, ele faz aqui uma análise de que o mundo está se dividindo entre forças pró-democracia e forças com uma visão autoritária, e pergunta quem representará em 2026, no primeiro turno, esta opção pró-democracia. Então, aí eu pediria que o senhor
ampliasse essa análise do quadro, né, e nos desse a sua opinião sobre a candidatura do governador de São Paulo sob este critério. Porque acho que não estarei faltando a verdade se eu disser que o governador Tarcísio tem tido, ao longo da sua carreira como funcionário público, como político, um comportamento, pode discordar ou concordar com as posições políticas, isso é natural, mas ele tem sido retilíneo na sua aderência às regras do jogo. Eu não diria o mesmo do principal aliado, né, de quem ele é criatura. Então, eu vejo no governador Tarcísio uma certa ambivalência constitutiva. Como é que o senhor enxerga essa ambivalência do governador, o senhor que o conhece de perto e integra o seu governo? Acho que o Tarcísio pode ser um bom candidato para representar essa posição de defesa da democracia se ele for um presidente como está sendo o governador. Porque realmente ele, como governador, ele é bem independente. Acho que todos percebem aqui que não há nenhuma interferência de nenhuma posição radical, não é? Em nenhuma área do governo. É um governo efetivamente muito técnico, politicamente moderado, né? A própria presidência minha e diversos outros companheiros mostra que é um governo que convive com a moderação. Então, quando eu falo do Tarcísio, eu falo do governador Tarcísio, que seja esse modelo levado para ser candidato a presidente, que acredito que, caso ele saia candidato a presidente, até porque se não for com esse figurino, acho que ele teria grandes dificuldades. Mas ele é inteligente para saber que ele tem que representar a centro-direita, e com moderação e tendo como referência o seu governo, que ele montou aqui. Aí sim ele pode representar o que o Eduardo aqui mostra preocupação. O senhor enxerga um quadro em que a direita terá, no primeiro turno, mais de um candidato? Não haverá uma convergência no primeiro turno. Candidatura do governador Ronaldo Caiado, que, digamos, é o postulante explícito. Como é que o senhor enxerga? Olha, é evidente que, publicamente, todos eles dizem que a candidatura é para valer. Mas eu posso lhe afirmar que, em conversas que participei, eu tenho conhecimento, que se o Tarcísio for candidato, o Caiado não será, o Zema não será, o Ratinho não será. Praticamente vai ser uma candidatura única, que é indefinida. Eu vejo muita resistência do Tarcísio de ser candidato a presidente. Marta, mas antes eu queria declarar que hoje de manhã, não sei se foi hoje ou ontem, eu acordei sentindo uma certa orfandade política quando o Gustavo Lima anunciou que não será candidato. A Helena compartilha desse sentimento. Eu acho que como digamos, é uma perda incomensurável para o país. Marta, espera o microfone aqui. Você não concorda, Alexandre? É uma perda grande. Eu também. A minha pergunta é sobre a sua posição, a sua interpretação sobre o lugar do Executivo Federal no sistema político brasileiro hoje, né? O Executivo Federal costumava ser o epicentro do sistema político brasileiro, né? E hoje ele está institucionalmente abalado por muitas dimensões. Então, pensando mais concretamente, digamos, na hipótese de uma vitória eleitoral do candidato Tarcísio, que condições teria ele de implementar uma agenda qualquer que ela seja? Né? Porque uma coisa é ser governador de São Paulo, outra coisa é estar sentado na cadeira da presidência. Assim, do ponto de vista institucional, as condições não são as mesmas. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E, se a depender da sua resposta, qual deveria ser uma agenda de reformas? Porque o debate hoje, é natural que seja assim, porque ele está na arena eleitoral, ele é muito fulanizado, mas se a gente desloca para a arena da governabilidade,
Nós temos que pensar nas condições de implementação de qualquer agenda, independentemente da orientação ideológica do candidato. E o poder do Executivo Federal nesse ecossistema me parece que seria importante. Então, pensar sobre isso não seria também uma dimensão importante de uma agenda de mudanças que permitam a governabilidade? Sim, e essa perda de governabilidade, ela começou no governo Dilma, onde, liderados pelo Eduardo Cunha, o Congresso cria as emendas impositivas. Essas emendas impositivas elas são crescentes, chegam aí hoje a quase 50 bilhões de reais, como eu disse agora há pouco. E isso faz com que, não estando num regime parlamentarista, o Congresso, o Poder Executivo fica refém do Poder Legislativo, não é? O governo Bolsonaro consolidou isso, levando o orçamento para o Congresso. Por incrível que pareça, com o aplauso do Paulo Guedes, eu nunca entendi, ele dizia que o orçamento é com o Congresso, não é com o Executivo, e ele estava errado, porque isso seria num regime parlamentarista. Então, nós temos que recuperar esse protagonismo, e isso se faz, não tem outro jeito, com diálogo, com muito cuidado, mas senão fica ingovernável, como é hoje. Hoje a capacidade do presidente Lula é zero praticamente, porque o que existe de emenda, de recurso discricionário, está quase todo ele na mão do Congresso Nacional e não está voltado para aquilo que é a função do Estado brasileiro e do orçamento federal, que é o investimento em infraestrutura. Esse é o papel do Estado, do governo federal, investir na nossa infraestrutura, em saneamento, em saúde, em mobilidade, estradas. Mas não, hoje os deputados sequestraram os senadores do orçamento e direcionam para emendas paroquiais, não é? Outro dia eu vi que no Maranhão, as duas cidades que estavam aquela ponte que caiu, tinham quase 50 milhões de emendas de deputados nos últimos 3 anos, e desses 50 milhões de emenda, 50% era para eventos, orçamento federal para evento. E a ponte lá caindo, precisando de manutenção. Como? Por isso que o Gustavo era candidato. Exato. Pior é isso. Os eventos. Então, a sua preocupação é a nossa, e qualquer que seja o presidente, o Lula, o discurso dele que ele ia mudar, ele não mudou. Precisamos ter um presidente que se disponha e que consiga mudar. Porque para recuperar o presidencialismo, de fato, onde o executivo é que é protagonista. Patrícia e mais alguém havia levantado. E Fernando? Obrigado, Sérgio. Olá, tudo bem? Bom revê-lo. Eu queria voltar... Patrícia, quer dizer, como regra geral. Bom, sou Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Eu queria voltar na questão do tom moderado, ou da moderação do discurso, e aí voltar também num ponto que o senhor colocou sobre a questão do impacto da desinformação ou das fake news no resultado final das eleições. Eu tendo um pouco a concordar com isso, até por conta das experiências que a gente tem, mas também eu vejo uma crescente nas redes sociais dessa questão da polarização e do discurso exacerbado que busca, a partir de teorias conspiratórias, criar pânico na população. Como o caso Pix, por exemplo, que a gente sabe não foi uma desinformação, mas sim algo construído ali como uma análise em torno de um assunto. Como que o senhor vê isso, olhando, por exemplo, numa candidatura presidencial que precisa falar com uma quantidade enorme de população, se tornar conhecido, usando um discurso moderado, que seja um discurso pró-democracia, e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado com discursos inflamados, causando pânico, gerando... O senhor acha que a regulação das redes sociais pode melhorar esse ambiente? Qual a sua visão? E eu sei que a sua atuação como ministro das Comunicações olhou bastante para questões relacionadas às emissoras de rádio e TV e tudo mais. Como que o senhor vê esse cenário hoje dentro de um ambiente que o impacto contra a democracia pode acontecer numa rede desregulada, por exemplo? Bom, primeiro, obrigado, Patrícia. Você não tem chance de sucesso se apresentar um candidato com vulnerabilidade. Como eu disse, as redes sociais elas crescem muito quando batem
no mal feito, no erro, no equívoco. Isso nos leva a procurar selecionar candidatos que não tenham vulnerabilidade. Então, pega o Boulos aqui na eleição de prefeito. Ele apanhou que nem gente grande. Tinha vulnerabilidade. Ele tem no currículo dele a questão das invasões. É um fato. Isso é muito forte, não é? Porque assusta. Então, acho que o PT, naquele momento, errou no seu candidato. Se tivesse alguém mais moderado, poderia realmente ter tido mais chances. Você citou o PIX. A oposição cresceu porque o governo errou. O governo errou. Porque era uma medida... Aqui tem muitos que conhecem o tema muito melhor que eu. Mas, pelo que eu percebo, era uma medida correta, necessária, e que não foi... Não é que foi mal comunicada, não foi comunicada. E aí, a oposição passou para a população a percepção que o governo estava constrangido, fazendo aquilo de uma maneira escondida, e aí pegou porque o governo errou. E daí ele errou de novo quando ele volta atrás. Por quê? Na campanha, a oposição vai falar, nós que evitamos, porque o governo voltou atrás, então porque achava que estava errado. Então, é o que eu digo, as redes sociais, que são milhões de pessoas, elas crescem no erro. Quem erra, agora, quando não tem erro, eu citei alguns casos da política, pessoas que têm errado muito pouco e que estão em céu de brigadeiro, e são milhões aqui. Eu citei o caso do Marçal batendo no Tarcísio, né? E o Nicolas batendo no Fuad Noman em Belo Horizonte. Bons projetos da rede social não abala. O PIX foi um erro. O governo errou, né? Errou 2 vezes. Errou de não comunicar, não é que comunicou errado, não comunicou uma medida com essa dimensão, não avisar antes, não preparar. A comunicação faz parte da política de governo. E depois voltar atrás, aí reconheceu que estava errado. E pelo jeito não estava. Bom dia, ministro. Prazer em vê-lo. Fernando Lotenberg, advogado, conselheiro aqui da Fundação. São 2 perguntas numa só. O senhor está citando vários candidatos do campo do centro, da centro-direita, e não falou no Bolsonaro. O senhor considera que ele está fora do jogo? E, dentro disso, como que o senhor vê as chances de um projeto da anistia prosperar no Congresso? Acho que é muito difícil, né, a candidatura do presidente Bolsonaro. Uma questão de timing, né? Uma questão de timing. A anistia depende muito do Hugo Mota, porque, pelo que eu percebo, na Câmara, se ele pautar, parece que não vai pautar. Deve passar, porque a oposição tem 250 votos. Ela tem só do PL 100, entre o Republicano e o PP já chega a 200, e você tem votos no PSD, no MDB, no PSDB, tem vários. Então, muito difícil não aprovar na Câmara. Então, aí vai para o Senado. Acho que é a mesma coisa. Acho que o Davi também não deve pautar. Se pautar, acho que perde. Depende do Hugo Mota, esse primeiro passo. Eu não queria dar na pele dele, não. Ele prometeu cada coisa para um lado. Sinésio. Microfone aqui, por favor. Sinésio Sampaio, embaixador aposentado. Uma pergunta paroquial, né? Talvez o plano dos mais importantes do governo que o senhor pertence é trazer o governo para o centro de São Paulo, para a Cracolândia, né? Faz já alguns meses que não se fala nisso. O senhor podia dizer uma palavra a respeito? Não, está indo muito bem. Nós já estamos na fase de preparar a licitação, já tem projeto. O projeto foi selecionado num concurso público e temos vários grupos interessados que vão participar dessa licitação para construir o centro, né, e depois vão alugar. É uma concessão de 30 anos. Eu diria que já deu certo. É algo que em 5, 6 anos toda a administração estadual estará nesse novo passo, né? Centro Administrativo do Governo de São Paulo, que vai ser na Praça Princesa Isabel. Isso é uma coisa muito interessante, que em geral faz o contrário, né? Em Minas tira o governo para fora. Agora isso é trazer o governo para o centro. Isso. É uma coisa talvez única no Brasil, né? Registrar que é um projeto difícil, mas o Tarcísio ele é muito determinado.
Vamos lembrar algumas coisas que estão sendo feitas em São Paulo, que é muito importante. Pegar o SUS, que está aqui o Eduardo Jorge, é considerado um dos melhores programas de saúde pública do mundo. E todos sabem que está subfinanciado. Esse é o problema do SUS. Pois bem, aqui em São Paulo, vocês não têm ideia como está funcionando bem, porque eu era deputado estadual, já tinha a proposta, era o Covas governador, de complementar com o pagamento do Tesouro Estadual os procedimentos. Mas custa muito dinheiro, nunca ninguém fez. Tarcísio está colocando 5 bilhões por ano. Eu vou pegar aqui um procedimento, parto. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer hospital da rede remunera um parto, se eu não me engano, pode ser R$500, Eduardo, acho que é, né? Aqui em São Paulo, o governo do estado acrescenta mais R$2.000, que é o valor real, e com isso R$2.500. As Santa Casas, por exemplo, qualquer filantrópico, que até então fugiam do atendimento, porque cada atendimento aumentava o déficit. Hoje elas vão atrás, porque elas conseguem remunerar os seus serviços, não é? Então, o SUS. O Centro é outra iniciativa que ele realmente está perseverando, está em cima, vai dar certo, e isso vai realmente mudar o centro de São Paulo. Um outro projeto que pode alguns discordarem, mas ele colocou como prioridade você, no campo do saneamento, universalizar o tratamento de esgoto e o acesso à água, com a privatização da Sabesp. Todos achavam que era muito difícil. Fez, tem reuniões semanais com a nova empresa, os investimentos já estão acontecendo, já tem, se eu não me engano, 15 bilhões de investimentos hoje na rua, e eu tenho certeza que, conforme previsto, até 2029 nós vamos ter 100% do esgoto tratado e a população com acesso à água por conta desse processo. Então, o centro está nesse modelo, aí, nesse modo de agir dele, muito determinado, e realmente eu acho que vai dar certo. Hamilton, só um segundinho aqui. A Maria Hermínia pediu para fazer uma intervenção rápida. Não, é uma pergunta. Já que estamos no governador Tarcísio, é um pouco, secretário, um pouco uma dúvida, né? Várias ações do governador Tarcísio apontam no sentido do bom senso, do centro, etc. Outras não. E eu tenho dificuldade de entendê-las. Quer dizer, qual é o sentido do governador único, né, participar do ato do Rio de Janeiro, que é claramente um ato extremado, não é? De um político que todos desejamos que né, saia da vida política, né, de alguma maneira. Qual é o sentido disso? Essa é a primeira, eu acho que é a primeira ambiguidade. Eu entendo que qualquer candidato fora do campo da esquerda terá que ter os votos dos extremados também. Mas eles virão por necessidade, porque eles não vão votar no candidato petista de toda maneira. Então, uma lógica que contempla essa ideia de que eu faço uma concessão porque eu preciso desse eleitorado, para mim não faz muito sentido, né? As duas outras coisas que eu acho que também apontam numa direção um pouco diferente dessa que o senhor está indicando, são as escolas cívico-militares. Nós estamos em 2021, né? No mundo da tecnologia, da ciência, etc. Quer dizer, esse século XXI no ano 2025. No século XXI, no ano 2025. Esse é um projeto que não faz sentido, racionalmente não faz sentido, né? E o outro é o da segurança, né? Nós temos um problema muito sério, não é? A população vive atemorizada com isso, e nós já experimentamos esse modelo da rota, do DERIT, e não funcionou, porque ele funciona eleitoralmente, ele não funciona na prática para resolver o problema que ele tem que resolver. Então, eu acho que, para o governador Tarcísio me convencer que ele é uma solução moderada de centro, né, eu quero entender um pouco esses sinais que apontam numa outra direção.
Aliás, essa pergunta da segurança veio de outras pessoas da plateia, inclusive do Sérgio Segal, que está ali ao fundo. Vamos deixar a segurança para responder por último, ficar nas escolas cívico-militares e no evento do Rio de Janeiro. Vamos inverter, porque a questão política ela é muito importante na democracia. Ele foi eleito com o voto da direita, apadrinhado pelo então presidente da República, Bolsonaro. Sem esses votos, ele não teria sido eleito. Vamos imaginar o inverso, se ele não tivesse ido ao encontro. Então, ter um moderado como o Tarcísio liderando esses radicais, como você disse, acho que é bom para o Brasil. Acho que é bom para o Brasil. Acho que, se isso acontecer, mostra que tem um projeto de centro-direita, o que é bom, né? Eu, conversando com o presidente Lula, há uns 8, 10 meses atrás, e falando sobre esse voto distrital misto, não sei o que também agrada a ele entendia que o caminho do Brasil é ter 2 partidos fortes, um de centro-esquerda e um de centro-direita. 2 lideranças, um conjunto de lideranças na centro-direita e outro na centro-esquerda. A convivência desse projeto com os radicais é algo que tem que ser compreendido com naturalidade em momentos como esse. O mais importante é você observar no governo se tem ou não tem influência. Não tem. E não estamos falando de qualquer governo, do governo de São Paulo. A própria escola cívico-militar, que é uma ideia dos conservadores, se você olhar num universo de milhões e milhões de alunos, é tão assim restrita, né, tão pequena, que eu acho que, sinceramente, eu, se fosse secretário de Educação, não seria o meu modelo. E não é hoje o modelo do atual secretário. Então, é algo assim bastante reduzido, não tenho a menor preocupação, acho que não é isso que faz a gente deixar de avaliar o Tarcísio como moderado ou não, não é? Na questão da segurança, então, respondo, eu realmente eu vejo com naturalidade a presença dele. Eu acho que, no caso dele, politicamente, seria muito pior se ele não fosse. Na questão da segurança, é uma situação muito difícil. O crime organizado, no fundo, está assumindo quase que o comando do Brasil. Eles já assumiram o comando do Rio de Janeiro. Todos sabem disso. Mesmo aqui em São Paulo, tem alguns locais que nem a polícia entra sem autorização do crime. Vamos pegar a região do Porto, em Santos, vamos pegar Guarujá, vamos pegar aqui as principais favelas de São Paulo. Sem falar no assalto de rua, que é corriqueiro e que, por incrível que pareça hoje, está começando a surgir evidências de que é o crime organizado também que está organizando esses assaltos de rua para criar um enfrentamento da sociedade com a polícia para gerar imagem de ineficiência. O crime organizado nos últimos 30, 40 anos não foi enfrentado em São Paulo, ele é crescente em todas as áreas. Na área de combustíveis, por exemplo, nós temos 1.200 postos de gasolina que são de propriedade do crime organizado. Nós temos no estado de São Paulo 4 usinas que são propriedade do crime organizado. Nós estamos chegando ao ponto de empresários sérios, na semana passada, terem procurado o governo federal para questionar se não é melhor deixar de colocar o biodiesel na mistura do combustível, porque isso está ajudando o crime organizado a fazer a adulteração. Então, tudo isso está num contexto de segurança. O governador Tarcísio, aqui eu quero registrar, ele tem tido coragem, ele está enfrentando essa questão. Ele está enfrentando. O secretário Derrite, ele tem uma comunicação agressiva, não é? E eu acho que talvez em alguns momentos ele não saiba mostrar com clareza que tem que ser enfrentado os abusos. Eu acho que nós estamos falando de abuso, nós não podemos falar que defendemos que não haja uma polícia ostensiva, forte, senão o crime vai tomar conta.
Mas você tem razão se você estiver falando dessa percepção de que, quando há abusos, eles não são, evidentemente, punidos, não é? Eu acredito que, se são, tem que ser melhor comunicados. Então, eu acho que é muito mais nesse lado que eu vejo assim uma certa lógica quando alguns questionam o posicionamento da polícia. A sociedade, as pesquisas mostram, e isso é muito ruim, porque não é o que a gente quer, mas a sociedade ela está muito preocupada, ela quer enfrentamento, e não é esse o caminho, mas mostra que hoje é o principal. Se você fizer uma pesquisa, não é mais saúde, não é mais educação. Hoje, a maior preocupação, quem é pai ou avô aqui sabe o que é, enquanto o filho ou o neto não volta para casa à noite, seja da classe A, B, C, D ou E, e durante o dia da escola. E isso tem que ser enfrentado. Então, é com segurança, com recurso, com tecnologia, mas também eu concordo, na hora que você põe muito investimento, muito recurso, você tem muito movimento, tem que ficar atento a abusos que possam ser punidos. Mas eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido. O próprio governador, eu vejo muita vontade de mostrar que ele entende e tem essa preocupação. Espera um pouquinho, perdão, Sérgio. Que o balanço entre força bruta, enfrentamento e uso da inteligência, sobretudo quando a gente fala de combate ao crime organizado, ele está desequilibrado. Né? Parece que, até por razões de propaganda política, tá, vamos lá, vamos matar, bandido boa, bandido morto, etc. Mas ele não vai combater isso sem o serviço de inteligência. E a gente não sente que isso está sendo atacado. Tá, viu, Sérgio? Tá sendo... Você vê aqui até a prefeitura, né? Esse Smart Sampa, uma coisa impressionante o que é a tecnologia, né? Prendeu quase 1.500 pessoas. Foi identificado, mas é um serviço de fôlego, de muito investimento, e concordo, o caminho é a inteligência, a tecnologia, não é só o enfrentamento. O enfrentamento também é necessário, mas a tecnologia que vai ser o carro-chefe cada vez mais. Hamilton. A minha pergunta era exatamente sobre segurança pública, eu considero respondida. Talvez só explorar um pouquinho mais de que modo o senhor acha, secretário, que este tema da segurança pública será incorporado, né, pelas campanhas de 2026? Nas campanhas estaduais, na campanha nacional, não. Sobretudo em relação ao crime organizado, né? Hoje a gente tem notícias, né, o senhor mesmo, assim... O crime organizado passa a ser o sexto, parece, maior empregador do Brasil. O Fórum Nacional de Segurança já dá essas informações. A Receita, né, então, já é uma instituição para a qual você olha com estatísticas e dados bastante claros. Então, como é que as campanhas vão, né, lidar com esta questão? Não, a situação é muito grave. Na campanha passada, o crime organizado proibiu a entrada de candidatos de alguns partidos em algumas favelas no Brasil inteiro. Isso é muito grave, isso mostra que realmente nós temos que enfrentar isso. Ou vamos nos integrar. Vamos ser claros aqui, de uma maneira respeitosa. O Rio de Janeiro se entregou. Ele não está conseguindo. Hoje, você vai lá ver, qualquer que seja o governo, tem a presença do crime dentro do governo. Já está, é uma coisa avassaladora no judiciário, não é? Aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem tudo para poder, até porque São Paulo é um país, é um pouco diferente. Mas se a gente não investir em inteligência artificial, em tecnologia, em contratação de recursos humanos, concursos, boa remuneração para que venham bons quadros, não é? Se você não fizer boa remuneração para policial, o crime organizado, ele mesmo está colocando pessoas dele nos concursos, que ele faz em outros estados brasileiros. Muito bom. Se você tinha me pedido... Ah, não. Vamos dar preferência só aqui e depois é você. O QR Code foi absolutamente atropelado. Sem direito à apelação. Bom dia. Meu nome é Ana Valadão, sou economista, trabalho na Danone. E eu queria retomar o assunto de 2026, porque eu vejo e concordo plenamente com o senhor quando disse no início que o governo Lula tem caminhado para a esquerda cada vez mais com a reforma ministerial. Me espanta um pouco o papel do Alckmin nessa configuração. E me veio uma pergunta com relação
a vice-presidência, a candidatura à vice-presidência em 2026. Então, o PSD, na medida que o Tarcísio possa ser candidato, pretende lançar uma chapa em conjunto ou só apoiaria? Eu não sou dono do partido, mas Certo. se depender de mim, nas discussões que vamos ter, eu vou defender que apoie ele. Apoia ele, sem uma vice-presidência. Não tenho problema nenhum de ter. Eduardo. Olá, Eduardo Fursman. O governo anunciou ontem a intenção, né, do imposto de renda pessoa física mínimo, tem uma sigla bastante grande, em que pese que seja interessante a progressividade do imposto de renda. Eu fiquei bastante curioso nos últimos tempos em relação ao volume da isenção e o volume que supostamente seria arrecadado. Era 35 bilhões, virou 27. Todos os cálculos que eu fiz com quem eu falei apontam um número muito maior, de 45 bilhões. E Da isenção ou da arrecadação? Da isenção e a arrecadação, eu não consegui até agora chegar a um número crível do que vai ser essa arrecadação. E a perda. E esse projeto agora está no Congresso. E eu, francamente, morro de medo do que pode sair disso. Porque pode sair algo bastante diferente daí. E existe um apelo eleitoral muito forte. Nós estamos falando de um grupo de 10 milhões de pessoas que seriam beneficiados nisso. Qual que é o humor do Congresso em relação a um projeto como esse? Bom, vou falar o meu humor, porque o Congresso ainda é difícil. Eu sou da escola do Everardo Maciel. Eu sou contra tributar dividendo. Até porque foi uma transformação muito importante no Brasil. Tributar dividendo é aumentar a carga tributária. Eu acho que deve ser esgotados e não acho injusto você não tributar quem ganha até R$5.000. Mas nós sabemos que tem inúmeras outras maneiras de fazer reformas que economizem esse recurso, porque tributar dividendo nós vamos voltar, segundo o Everardo Maciel, não vivia aqueles tempos, no momento em que você dissimulava a distribuição, começa a comprar patrimônio na empresa, vai ser o fuzuê, vai ser a farra dos fiscais. Acho que o modelo brasileiro hoje é um modelo saudável, é um modelo que ninguém questiona, funciona bem. O que você precisa, já que quer fazer justiça social, tributando menos de quem ganha menos, eu estou de acordo, e existem outras maneiras de encontrar recurso. A própria desoneração, né, que o Congresso prorrogou de diversos setores, pode ser questionada. A reforma administrativa. O governo está indo para o lado mais fácil, mais cômodo, fazer um projeto penalizando a classe média, desorganizando o nosso sistema de arrecadação, vai desorganizar, o que funciona muito bem. Então, eu acho que vai ter muita discussão no Congresso. Não acredito que vai ser muito fácil, não. Upa, nossa senhora, que coisa violenta. A Helena está aflita com alguma coisa. Helena, manifeste a sua aflição. Pode sair. Cuide bem do seu joelho. Então, uma pergunta lá atrás, depois eu vou abusar da prerrogativa, vou querer fazer eu também uma pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Adriana Alvarenga, sou chefe do escritório do Unicef aqui em São Paulo, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quero trazer uma pergunta um pouco mais suave, mas preocupada aí com o nosso futuro de médio e longo prazo. Queria te ouvir, secretário, sobre como o senhor avalia, o que o senhor avalia que são medidas necessárias para os partidos, para o governo, para a sociedade como um todo, em termos de investimentos na juventude para que a gente tenha melhores eleitores e melhores candidatos. Então, que papel os partidos e o governo como um todo estão
jogando, né, assumindo, para que realmente a gente tenha cada vez melhores candidatos, né, e que a população vote cada vez melhor, seguindo naquela visão otimista que o senhor trouxe de que a gente está melhorando em termos de eleição. Obrigada. Qualificar as pessoas, porque, no fundo, você está dizendo em qualificar as pessoas, é investir em educação. Educação. Desde a creche, com qualidade, as escolas públicas, não é? Existem recursos. No Brasil hoje não falta recursos no Brasil para educação, falta eficiência, né? Então, na medida em que nós temos aí inúmeros casos no Brasil, o Ceará é um estado referência, onde a educação avança muito mais rapidamente que nos outros lugares do Brasil. E no momento que a gente tiver uma educação de qualidade, vai melhorar a qualidade dos nossos jovens, dos nossos profissionais, do futuro do Brasil. Não tem outro segredo, investir em educação, boa educação. Cada vez mais o ensino público, a saúde pública, vão ser importantes no mundo, e não é só no Brasil. Cada vez mais. Nós temos, hoje, se eu não me engano, 75% da população brasileira que depende do SUS. Se eu não me engano, são 25%, 30% que tem plano privado e que estão fora do SUS. Veja a importância. Como? Fora parcialmente. Então, os números são corretos. 30% estão fora parcialmente. Então, 70% estão integralmente. Vejam só, 70% da população brasileira depende única e exclusivamente do SUS. E no ensino público, o Uber deve ter esse dado. Quanto que está dos jovens brasileiros que estão no ensino público? 70% também? É investir na qualidade do ensino público. Fernando. Bom dia. Meu nome é Fernando Freitas, sou consultor e membro do Conselho Fiscal aqui da Fundação. A minha pergunta é sobre o Pacto Federativo. O senhor mencionou diversas propostas, né, no sentido de reforma administrativa, qualificação do Estado, mas também mencionou embates entre os poderes na alocação de orçamento. Qual a relevância dessa discussão, vamos dizer, mais vertical, de reequilíbrio das diferentes instâncias da federação na implementação das propostas que o senhor comentou? Gás, se me permite, ministro, uma pergunta a propósito do Pacto Federativo, que foi feita aqui pelo Alexandre Machado, que quer provocar, digamos, a cisânia no país. O propósito dele é realmente criar uma crise constitucional. Ele quer, imagine o senhor, ele quer acabar com o piso mínimo de representação dos ex-territórios federais, o que foi introduzido pelo famigerado pacote de abril. Provavelmente ele quer também aumentar o teto para que São Paulo tenha maior representação. São coisas simples. Não, agora não. Agora não. O devido processo legal aqui é enviesado. Então, só para agregar, porque é um tema fácil do federalismo brasileiro. Isso, no bojo, diria o ministro Mário. Eu acho muito difícil mudar, Alexandre, porque precisa de PEC, emenda à Constituição. E o Geisel foi muito inteligente, até maquiavélico, porque ele mudou artificialmente o equilíbrio do Brasil. Quando ele cria 4 estados, ele cria artificialmente 12 senadores e artificialmente 32 deputados federais. E engessa São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São Paulo hoje era para ter 135 deputados federais, tem 70. Mas eu não acredito que vai mudar, nem com o voto distrital. Não vai mudar. Em relação a um pacto federativo, o mais importante é rediscutir o financiamento dos municípios. Hoje os municípios estão de pires na mão. Os pequenos e médios municípios não têm como sobreviver sem o Estado, sem o governo federal. Ficam reféns da política, em geral da má política. Aí o governo, seja ele o federal ou o estadual, geralmente, e agora intermediado por essas emendas, dão mediante reciprocidade eleitoral, não é? Nos últimos 30 anos, inúmeras responsabilidades foram transferidas para os municípios e não foram acompanhadas das verbas necessárias. Hoje, Pacto Federativo, principalmente, é rediscutir o financiamento dos municípios. Está algo quase criminoso, porque
O prefeito, em especial as pequenas cidades, é refém do deputado, que leva lá 1, 2 milhões, 3 milhões de emenda e vira dono da cidade. E se não faz isso, a cidade quebra. Muito bem. Medina quer fazer uma pergunta? Eu sou o doutor Medina. A minha pergunta é bem pragmática. Assim, Espera um pouquinho, agora eu vou corrigir. Doutor Medina, criador do Hospital do Rim, reconhecido mundialmente pela qualidade do transplante de rim. Todos nós aqui que temos esse órgão vital somos devedores de Vossa Excelência. Coordenador do movimento das entidades de saúde a favor do combate ao Covid. É verdade, é verdade. Então, mas a minha pergunta é além de grande palmeirense. Esse é o problema. A minha pergunta é bem pragmática. Assim. O doutor Tarcísio, o governador, ele apareceu faz 2 anos do nada, de repente, por uma onda, ele foi eleito e ele tem 2 anos de história política. O que ele tem de diferente, assim, porque assim, nenhum dos outros políticos querem ser candidatos contra ele. O que ele tem a mais do que que ele adquiriu só em 2 anos, que o Caiado não adquiriu em 30 anos, que o senhor não adquiriu em 30 anos, ou que o Paes não adquiriu em 20 anos, para afastar todos os outros candidatos? Ele quem respondeu é governador de São Paulo. O peso do Estado de São Paulo dá repercussão a qualquer coisa positiva e negativa também que é feita. E governador de São Paulo, você comandar um Estado e comandar com sucesso é um aval muito importante. Então, eu concordo com o passado em relação a você. Foi iniciativa do Bolsonaro. Ele viu lá, falou, não, Capita, você vai ser governador de São Paulo, e deu certo. Na hora que ele assume e consegue fazer uma boa gestão, você ganha a simpatia do país, porque o país vê São Paulo, o país sente São Paulo, o país defende São Paulo, e isso credencia ser um forte candidato. Nós estamos nos aproximando aqui do final. Eu teria... Celso, você quer falar agora? Não, quero fazer uma pergunta também. Não, eu também. Eu não estou encerrando. Não, mas, por favor, você tem a prerrogativa. Por favor, precedência. A pergunta é a seguinte. Se o Lula não for candidato, quais são as hipóteses de candidaturas no campo dele? Deixa eu agregar, porque dá para fazer um combo nisso. Me chama muito a atenção. Quer dizer, o Lula sempre foi um político muito sagaz e compreendia a importância, ou passou a compreender, a partir de 1998, a importância de trazer para dentro da sua coalizão forças do centro político. Ele parece que perdeu o tato, digamos, perdeu essa sensibilidade. Como é que o senhor avalia o governo, o presidente e, digamos, e neste contexto, a pergunta que o Celso lhe fez? Eu acho que ele não perdeu o sentimento da importância do centro, porque ele teve o mesmo comportamento político. Na primeira fase, Lula 1 e 2, ele foi buscar o centro na figura do Zé Alencar. Na segunda fase, agora Lula 3, ele foi buscar o Geraldo Alckmin, que é o centro. Então, isso ele não perdeu. O que eu acho que acontece é que ele ficou 6 anos muito ausente, quase isolado. Aproximadamente 2 anos, quase que trancado no apartamento por conta da Lava Jato. Depois 2 anos tratando do câncer. Depois 2 anos preso. Qualquer um de nós, se a gente for para a Austrália ou ficar 6 anos isolados, quando a gente volta, tem dificuldade para conversar com os nossos filhos, pais, amigos, porque muda as pessoas. E o Lula, quando volta depois desse isolamento de 6 anos, o que eu vejo nele não é que ele tenha perdido essa percepção, isso ele não perdeu, ele continua com essa percepção. Mas ele está com dificuldade de se reconectar com esse novo mundo, com essa nova safra de pessoas, não é? Ele foi buscar nesse Lula 3 tudo aquilo que ele tinha no Lula 1 e 2, mas não era nem o primeiro nem o segundo escalão, era o terceiro escalão, ou o quarto. Ele não conseguiu repor figuras como Márcio Tomás Bastos, Zé Dirceu, Roberto Rodrigues, Palocci, Guxiquem, Gilberto Carvalho.
Ele não conseguiu, ele ficou naquilo que ele tinha, mas mais embaixo. E essa é, acho que, a dificuldade do seu governo. Ele não está conseguindo avançar nesse novo Brasil, que é diferente, né? E ele está com dificuldade de se reconectar, é isso. E a pergunta do Celso. Se ele não for candidato, quem? Eu acho que são esses que falam mesmo. Ou Rui Costa, ou Haddad, ou Camilo. Não dá para inventar. Não vejo um dos três. Que vai ser para perder, né? Porque se o Lula não sair candidato, é porque ele não vai ganhar. Se ele perceber que ele ganha, ele vai sair candidato. Se nem o Lula ganha, não são esses que vão ganhar. Sim. Não é isso? Muito bem, eu acho que com essa declaração, digamos, taxativa, podemos, contundente, salvo melhor juízo, não tem ninguém mais que queira fazer pergunta. Então, só nos resta agradecer. Eu vou agradecer, mas pediria que o Celso fizesse em nome da Fundação. A conversa que aqui tivemos, Kassab, acho que foi muito bom que você tenha tido, e foi decisão própria, de não se alongar e transformar isto propriamente numa conversa. E acho que foi muito, além de muito instrutivo, esclarecedor, muito agradável. Então, muito obrigado. Celso, por favor. Bom, eu queria reiterar a satisfação que tivemos com esta grande conversa, estimulante diálogo, grandes percepções que nos ajudam a todos a nos situar no mundo em que estamos e no país que nós temos e queremos. Obrigado. E agradecer também a Maria Hermínia aqui pelos comentários, perguntas, presença. A Maria Hermínia é da casa. Tá bom. Kassab. Obrigado a todos. Prazer estar aqui.